Hoje vamos falar de Jesus. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, Jesus é o governador do orbe terrestre, aquele a quem Deus confiou o nosso orbe, o nosso mundo, desde a sua criação. Segundo os cientistas, o nosso mundo existe há 4,5 bilhões de anos. E desde essa época, Jesus nos guia, nos inspira e nos acompanha. Ele já era um com Deus, ele já fazia parte da esfera crística. E quando, há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra se desprendia da nebulosa solar, na gênese do nosso sistema solar, Jesus ali coloca a sua força para que se definissem todas as balizas que formariam o nosso mundo, como disse Eunice nessa oração inicial, um mundo tão belo como nós sabemos que é, com a sua lua, cheio de flores, de cores, abundante, fértil, para que o homem pudesse viver, aprender e evoluir em um lar com cores, frutos, sabores, o mar, o céu, as árvores, a terra, a fertilidade, tudo aquilo, os pássaros, os seres vivos, nós mesmos, nós seres vivos. A terra, ela é o palco da evolução humana. E Jesus acompanha-nos a cada passo. Chegou o momento, então, há mais de 2.000 anos atrás, de Jesus nascer entre nós. Ele viria em pessoa. O homem, talvez, ainda não consegue vislumbrar a grandeza da doutrina cristã. Nós, talvez, ainda não conseguimos compreender ainda hoje. Mas, intuitivamente, o homem já percebeu a grandeza espiritual da vinda de Jesus na terra. E nós contamos o tempo como antes e depois do Cristo. O seu nascimento foi um marco histórico na evolução humana. Na época do seu nascimento, a maior parte dos povos acreditavam em vários deuses. Quase todo o mundo antigo era dominado por Roma, o Império Romano. Somente o povo hebreu acreditava e pregava publicamente o Deus único. Mas assim mesmo, eles acreditavam em um Deus da guerra, que se irava, que destruía. Não havia no mundo uma crença capaz de trazer orientação segura, consolo e esperança para os homens. E era chegado o momento do alvorecer espiritual da humanidade. Jesus, vindo das esferas mais altas da vida, reencarnava, nascia entre nós, se fazia menino novamente, criança, para nos ensinar a ser homens. E aquela noite em Belém, dizem que uma estrela mais brilhou no céu. Jesus nascia naquela manjedoura, a esperança e o amor entre os homens. Ouviu-se uma grande voz, uma voz que vinha do mais alto, das esferas mais altas do universo, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens.
Toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento, foi um exemplo, um modelo, uma inspiração para a nossa própria jornada interior em busca da luz. Jesus, como governador do orbe terrestre, ele poderia ter mandado um mensageiro, ele poderia ter enviado um espírito de luz que traria a mensagem cristã na terra. Mas veio ele próprio, em pessoa, vencendo barreiras materiais, pois ele era luz, para dizer a cada um de nós que aquele que ama dá de si mesmo. E ele veio para marcar para sempre a vida e o coração de cada ser humano. Na época, os judeus, os hebreus, eles liam as escrituras e lá as profecias diziam que haveria um Messias, haveria um Salvador, que nasceria para libertar todo o povo. E eles aguardavam esse Salvador. Mas como será que eles imaginavam que viria este Salvador? Talvez alguém muito poderoso, talvez um guerreiro, talvez alguém que com a sua espada pudesse arregimentar um exército e libertar o povo de Israel do jugo romano, talvez até fazer com que os outros povos se curvassem ao Deus único. Mas Jesus não foi rei, não teve nenhum poder e nenhuma influência em sua época. No seu nascimento, na sua anunciação, a escolhida mãe de Jesus entre todas as princesas nobres, Maria foi a escolhida, uma menina ainda, esposa de José, o carpinteiro. E no dia da sua anunciação, quando aquele anjo diz a Maria: eis que conceberás e darás à luz a um filho, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Maria, já demonstrando toda a sua grandeza espiritual, se curva diante daquelas palavras, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra.